Dando continuidade ao nosso evento, iniciamos um segundo painel que foi por nós nominado de Tecnologia e Processo, e eu tenho aqui a felicidade de contar com a presença de 3 profissionais do direito que estão ligados em situações de mudança dos paradigmas do direito, as quais eles estão vivendo e nós também. E ficamos muito felizes de tê-los aqui conosco para poder falar a respeito das suas experiências. Eu tenho aqui comigo a apresentação mais formal dos 3, mas considerando que a ideia é que a gente tenha um evento o mais próximo do informal possível, considerando que nós somos do direito, né, eu vou tentar fazer aqui uma menção das qualificações dos nossos presentes mais direta, para que nós possamos, então, passar para as apresentações. E aí a apresentação vai mais no sentido de explicar por que eles estão conosco aqui. Eu começo, então, pelo desembargador Marcelo Golbo da Ladeia. Ele é responsável pela implementação do ProJude no Tribunal de Justiça do Paraná. E é atualmente o supervisor-geral de Informática e Comunicação do Tribunal de Justiça. Então, o desembargador Ladeia vive diariamente o desafio da tecnologia e direito e tem uma trajetória muito enriquecedora para compartilhar conosco a respeito do assunto. Essa qualificação, na verdade, não é a mais importante. A mais importante é que ele foi meu veterano no Colégio Militar, né? Então, essa é a mais relevante, né? E para nós é uma alegria tê-lo conosco aqui. O desembargador Ladeia sempre acolhe os nossos convites quando nós o chamamos. Temos também conosco o doutor Mauro Nogueira, doutor Mauro Lúcio Nogueira. Ele é advogado-geral da União, também tem uma dupla formação como desembargador da Ladeia em Tecnologia da Informação e Direito, e no ambiente da AGU ele é responsável pela implementação do Sapiens, um programa que a AGU tem utilizado e que os advogados que atuam na Justiça Federal vão ficar preocupadíssimos depois da exposição dele, né, em virtude do dinamicismo que a inteligência artificial está trazendo para o trabalho da Advocacia Geral da União. E, por fim, temos conosco a Gisele Ueno, advogada, membro da Comissão de Inovação e Gestão da OAB, e que eu tive a felicidade de conhecer também por intermédio da atuação profissional dela. A Gisele, ela faz a aproximação entre plataformas de tecnologia bem-sucedidas para o direito e escritórios de advocacia. Então, ela vai até o escritório da advocacia, identifica as potenciais facilidades que a tecnologia poderia trazer para aquele escritório e identifica plataformas startup que estão sendo oferecidas e que tenham entrega. Essa é uma questão importante, né, Gisele? Tem muita coisa sendo oferecida, mas não necessariamente muita coisa sendo entregue, né? Esse é o desafio. E, então, ela viu nessa necessidade de traduzir a tecnologia para os escritórios de advocacia um campo para atuação, e ela tem sido, então, bastante bem-sucedida e tem uma experiência que também vale a pena ser compartilhada conosco. Dando, então, abertura aos trabalhos, a ideia também é fazermos algo bastante interativo, que nós possamos receber as perguntas. Tenho aqui o telefone, agora o WhatsApp está funcionando, então superamos um problema de tecnologia aqui. Estamos recebendo as mensagens, então, que o doutor Tarcísio estava tendo dificuldade para receber no primeiro painel. E aí, então, a lógica como eu conversei com os membros, é que a gente faça uma ordem cronológica pelas experiências, ProJude, Sapiens e depois a High-Law. E aí, durante a conversa, também nós podemos ir recebendo perguntas e eu vou fazendo a mediação aqui para poder aproveitar a interação do público. E, mais uma vez, agradeço ao IAP e à Comissão de Inovação pela participação na organização do evento aqui e a presença dos palestrantes aqui que disponibilizaram tempo da sua agenda para estar conosco falando de um assunto tão importante para o direito. Desembargador da Ladeia, a palavra é sua. Bom, bom dia, meu nome é Marcelo.
agradeço o convite da Pontifícia Universidade Católica e do Instituto dos Advogados do Paraná para estar na manhã de hoje com vocês. Espero falar com vocês de forma que não seja aquelas óperas wagnerianas, sabe, que você escuta durante 3 horas e meia, olha no relógio, não passou nem 10 minutos. Mas, assim, eu estava falando agora há pouco ali fora que se eu falasse o que eu faço hoje, há 10 anos atrás, o povo ia olhar para a minha cara assim, como, puxa, tão novo, né, e já está assim. Hoje eu trabalho com algo que há 10 anos atrás era sequer imaginável. Nem se imaginava um troço desse. Quando nós estávamos na faculdade, eu, o doutor Tarcísio Kreutz, meu contemporâneo de federal, se a gente falasse que daqui a 30, 35, 37 anos, depois de nós nos formarmos, eu estaria falando sobre robôs e sobre sistemas digitais, muito provavelmente eu seria motivo de piada por décadas. Vocês já perceberam? Eu tenho quase 60 anos de idade. Enfim, eu tenho idade para já estar procurando uma casa de repouso. Mas quando vocês... então, eu vou falar de filmes que provavelmente vocês já viram assim quando eram muito crianças, ou os pais e avós comentam. Mas tem um que eu vi ontem na Folha de São Paulo, que foi um marco para mim enquanto cinema. Uma das minhas paixões é o cinema, que é Blade Runner. Eu assisti nada menos que 9 vezes Blade Runner, e a minha família já me proibiu de eu baixá-lo ou vê-lo no Netflix. Eu estou proibido, porque isso causa dependência físico-psíquica, sabe? Mas eu estava vendo na reportagem que as chamadas de vídeo seriam feitas por televisões, né? Hoje eu faço isso no meu bolso. Eu falo com a minha família toda noite. Eu moro em Foz do Iguaçu e trabalho aqui. Se alguém me perguntar por quê, é só olhar o clima lá fora. Onde estava 27 graus, hoje está 14. Eu amo essa cidade. Eu e minha rinite, né? E o meu otorrino. Assim, meu alérgico, olha assim, você foi para Curitiba? Graças a Deus, vou trocar de carro. Mas o que faltava nos filmes de ficção científica, além de a gente poder fazer chamada de vídeo no celular? Nenhum filme, grandes filmes de ficção científica, traziam Netflix, WhatsApp, Facebook, Instagram. Nenhum deles falava sobre isso. Nenhum deles trazia isso. Basicamente porque todos eles trabalhavam com a tecnologia como fins políticos militares. A maioria dos filmes de ficção científica traziam o que nós chamamos hoje de TI, como um suporte a uma política ou a uma estratégia militar. Jamais imaginariam que um projeto militar do Pentágono chamado ARPANET, baseado numa política de defesa chamada MAD, Mutual Destruction Secret, iria se tornar a base da mais caótica e anárquica forma de comunicação que o ser humano já experimentou. Num segundo ponto, o ser humano inventou uma tecnologia capaz de preservar, transmitir e disseminar cultura, conhecimento, posições. E essa tecnologia chama-se escrita. Tem 3.500 anos. O que o IT, o que a tecnologia de informação faz hoje, é algo semelhante ao que a escrita fez na Suméria de 5.500 anos atrás, ou no Vale do Nilo, nos mesmos 5.500 anos atrás. Com a diferença que lá levou-se 2 a 3 mil anos para que esse conhecimento fosse passado para as camadas não governantes, para o que os ingleses chamam de rulers. Informática nada mais é que um meio de se comunicar. Fez isso em uma geração. Meu filho, eu tenho um menino de 10 anos de idade, um raspaço de tacho, assim. Não vou dizer que veio do nada, porque eu fiz, tá? Eu sei como é que a coisa aconteceu. Não, tive participação nisso. Ele acha muito engraçado a minha máquina de escrever. Sabe o que ele acha engraçado? Que não tem tela. Ele diz, cara,
Como é que você fazia? A minha resposta sempre é a mesma, mas imprimia direto, cara. Não tinha que mandar imprimir, cara. Não tinha problema de cabo, Bluetooth não funcionar, tá? Eu imprimia direto. Meu menino de 10 anos acha muito engraçado eu gostar de televisão. Ele nem assiste a televisão. Ele tem uma televisão no quarto que ele usa para ver YouTube. Algo que os filmes de ficção também não viam. E nós, do Judiciário? Como é que a coisa funcionou? Quando eu estava na faculdade, eu me lembro que nós tínhamos professores assim, que gostavam de botar uns trabalhos assim do tipo, eram os deuses astronautas, epistemologicamente Cristo salva, uns troços bem assim, e a gente ia para a biblioteca da faculdade, que eram duas, uma que a gente acessava e a outra que era quase que a caverna do diabo, sabe? Você tinha que estar lá, só os iniciados entravam, tal, e continua assim até hoje. Mas eu me lembro que uma das coisas mais complicadas para a gente procurar na biblioteca era o índice da RT, que era mais caro que a assinatura da RT, né? Você pagava a assinatura da RT, era mais barato que comprar o índice. Hoje em dia, eu falo com o meu telefone e ele me dá a jurisprudência do STJ. O Judiciário tinha que entrar nisso, por vários motivos. O primeiro, que vocês, advogados, iam enfiar isso goela abaixo da gente. Segundo, se não enfiasse goela abaixo da gente, alguém ia enfiar goela abaixo da gente, que não era nem os advogados, nem a MP, nem nós. Seriam as hoje chamadas startups. Quando o Projude começou, e eu quero fazer um reparo, assim, eu não sou o pai do Projude, porque a investigação de paternidade não transitou em julgado e me recuso a pagar pensão. Tá? E não respondo pelos atos falhos que o sistema faz. Mas eu, na verdade, a minha grande importância no Projude é não atrapalhar. Se eu não atrapalhar, está ótimo. Mas a ideia do Judiciário, o Projude era um código disponibilizado pelo CNJ para os tribunais, em que nós, no Paraná, começamos a retrabalhá-lo. O código original, o Projude originalmente tinha 200 ou 300 mil linhas de comando. Tem 14 milhões hoje. Quando um colega meu pede uma melhoria, ou os advogados pedem alguma melhoria, eu vou ter que mexer em 14 milhões de if go to, sim, sabe? Um embaixo do outro, feito numa arquitetura por perfis, que é como se fosse, imagine um poliedro irregular, de forma a ter uma base plana, duas bases planas, mas as suas faces são diferentes, ligadas a um eixo central. O Projude é isso. Ele é uma arquitetura por perfis, o que era o suprassumo da tecnologia no começo dos anos 2000. É como se você estivesse andando com um Monza 98, achando lindo isso. É muito bem equipado, bem conservado, a gente trocou as rodas, tal, ficou lindo. Mas ele é isso. Ele tem os seus problemas. Se eu tiver que mudar alguma coisa na interface, tem que mexer no código. Se eu tiver que mexer no código, eu contrato 3 coisas: um analista, uma benzedeira e um pai de santo, porque com certeza vai dar problema. Esse é o Projude. Hoje o Projude tem 3.159.412 processos ativos. Eu tenho esses dados no meu telefone. Quem tiver lá o Projude, é só botar lá a estatística, você vê a live, o número de processos que tem no Paraná. Se você clicar ali e abrir a árvore, vocês vão ver sobre cada competência. A nossa competência maior, que tem mais processos, é a Fazenda Pública. Tem 800 mil, mais ou menos, em números grossos. Depois vem o civil, 693 mil. Depois vem os juizados, 400 e poucos mil. Depois vem o crime, com 263 mil. Daí vem o resto. Dados, números. Isso é outra coisa que o Projude nos deu. Há 5 anos atrás, era impossível saber com exatidão o número de processos em trâmite no Paraná. Hoje a gente tem esse número. A live tem esse número, cada vez que eu abrir estatística, ele vai estar diferente. Eu sou um dos coordenadores de um projeto do CNJ chamado CEU, Sistema de Execução Eletrônica Unificada, execução penal, basicamente. Nós estamos implantando ele no Brasil inteiro. Esse é outro número que ninguém sabia, só o Paraná tinha. Quantos presos nós temos? Nenhum lugar tinha. Por exemplo, o Sapiens, do Mauro, eu já o conheço do CNJ. Né? O parceiro dele nesse bot,
essa aplicação de AI, fazia parte da mesma comissão que eu no CNJ. Eu trabalho com tecnologia de informação, eventualmente trabalho com direito também, sabe? Eventualmente, hoje é dia de sessão, eu vou sair daqui correndo, almoçar correndo, sentar lá com aquela cara de Buda, né? Corpinho já tenho, né? Só falta a sabedoria. Sentar lá e trabalho com uma coisa assim tranquila, fácil, que o Tarcísio conhece bem, que é direito empresarial, posse, propriedade, e o que a gente chama de alheios, que são os mulas sem cabeça. Sabe aqueles advogados que tomam todas? Eu vou fazer uma petição nova hoje. Normalmente os troços caem comigo. O que uma coisa impacta na outra? O que trabalhar com tecnologia impacta em trabalhar com direito? Eu diria que tudo. Eu diria que tudo. Vou dar um número para vocês pensarem em casa. Dia 31 de dezembro de 2015, o primeiro grau de jurisdição no Paraná tinha 3.650.000 processos em trâmite. Hoje, esse mesmo primeiro grau está estabilizado em 2.960.000 processos. 20 mais, 20 menos. Um dia tem um pouco mais, um dia tem um pouco mais, mas estabilizou nesse número. 2.960.000. O que aconteceu com os quase 700.000 processos? Eles foram julgados. Eles foram julgados. Hoje, eu trabalho com menos processos, mas trabalho mais. Eu vou dar uma história de um colega meu e do Tarcísio de faculdade, que um dia entrou com um agravo de instrumento uma segunda de manhã. Como eu venho de Foz do Iguaçu para cá, no primeiro voo, o que significa que eu acordo às 3h30 da manhã, quer dizer, nem o galo cantou, o Marcelão já está saindo de casa. Cheguei, fui para casa, tomei um banho, troquei de roupa. Eu normalmente não uso terno e gravata no gabinete. Quem me conhece de gabinete sabe que só no dia de sessão. Lá fui para o tribunal, abri meu Projude, estava lá. Sandro Balduino, vamos ver o que o Sandrão quer comigo. Entrou com agravo. Ele fez um pedido de agravo, tá? Eu indeferia a inicial, indeferia a liminar. Ao meio-dia, entrou as contrarrazões. Eu, às 2, 3 horas da tarde, pedi pauta. Às 5 da tarde, o Balduino me liga para mim e diz: Marcelão, eu fiz alguma coisa? Oi? Posso ir falar com você e com o meu cliente? Qual era a história? Quando o Sandro viu que caiu para mim, ele: o desembargador Marcelo foi um colega de faculdade. Tá? Eu quero ver se antes dele despachar eu converso com ele para explicar a situação. À tarde, o cliente dele ligou: porra, teu amigo me sacaneou. Ele foi lá desesperado porque o cliente achava que nós éramos inimigos. Mas qual é a história? Por que o cliente achou isso? Porque foi muito rápido. Porque foi muito rápido. Outro dia, um advogado de Porto Alegre chegou no meu gabinete com a mesma história. Disse: Bador, aconteceu alguma coisa? Porque não entrei com um agravo semana passada, você já pediu pauta. E não era para ser assim, tio? Não, mas o senhor está pedindo pela nulidade, a gente tem que ser intimado. A gente tem que ser intimado. Não. O senhor está jogando mérito? Mas por que você está jogando mérito tão rápido? Porque eu escuto vozes, e as vozes disseram para eu julgar rápido. O operador de direito não está acostumado com esse tipo de situação. Nem nós, juízes, nem advogados, nem promotores, nem minha filha de 20 e poucos anos de idade que advoga e fica pé da vida quando ela advoga em vara de família. Eu tentei criar ela direitinho. Eu tentei, Nossa, eu olhava os amigos, era namorado, queria saber da família, namorado, tal, tá. Direito de família, especialidade dela. Não sei como é que alguém gosta disso. Alguém que gosta disso, beleza, procure um médico. Mas ela fica louca porque ela entra com a petição de pensão alimentícia. Quando é deferida, ela diz que o juiz é lindo. Quando ela é indeferida, ela diz que o juiz indeferiu porque eu sou tua filha. Você deve ter feito alguma coisa com ele. Entendeu? Tem um velho ditado que diz que não se ensina truque novo para cachorro velho. É difícil os advogados que passaram 50 anos mandando o estagiário ir na vara civil com a fichinha para ver o andamento do processo. Eu fui estagiário de uma pessoa. O escritório é um escritório bem interessante. E eu tinha terminado meu estágio na Defensoria Pública, na época, Procuradoria de Ciência Judiciária. Tinha feito estágio no então ITCF, hoje IAP, e faltava um tempo para me formar, e o que eu vou fazer da vida? Daí o procurador do ITCF da época me convidou a fazer estágio com ele, o nome dele é Luiz Edson Fachin.
A coisa que o Fachin mandava fazer, que eu amava, era ir no Fórum Civil ver andamento de processo. Era 1 hora para entrar no prédio, outra hora para entrar no elevador e outra hora para sair de dentro dele. Hoje em dia, eu vou no Fórum Civil, não tem ninguém. Sabe, não tem ninguém? There's nobody, sabe? Sabe aquele filme Catástrofe, assim, todos mortos? Assim? Só falta aquele grilo, aquele troço rolando. Não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Por que isso aconteceu? Pelo mesmo motivo que eu não vou na minha agência bancária há meses. Pelo mesmo motivo que eu não leio um jornal em papel há provavelmente anos. Pelo mesmo motivo que é mais importante eu ter assinatura Netflix ou saber se minha televisão, se o canal, se o Jornal Nacional está atrasado ou não. Aliás, outra coisa que eu não assisto há muito tempo. Nós levamos 3 anos para digitalizar o Estado do Paraná. 3 anos para botar 3,5 milhões de processos dentro do sistema. Agora, sabe qual é o meu problema? O que eu faço com eles? Tem um barracão alugado em São José dos Pinhais, aliás, em Pinhais, que tem mais de 600 mil processos, assim, um em cima do outro. Alguns eu posso picotar e doar para entidades. Os criminais eu não posso. Porque o sistema não consegue imaginar um processo criminal findo e que eu possa tacar fogo nele, porque a revisão criminal pode ser pedida a qualquer tempo, inclusive com o réu morto. O sistema não pensou nisso. Nosso Código de Processo Civil, 2016, ele fala em assinatura por certificação digital A1 A3, da ITI, né, que é uma autarquia federal. Dentro do tribunal, nós estamos migrando para duplo fator. Não vou nem explicar o que é isso, mas vocês usam isso para fazer compra na internet. O que eu faço com o Código de Processo Civil? Que pensou numa tecnologia que hoje é superada. É simplesmente superada. É simplesmente superada. O Mauro vai falar de um AI que eu me lembro do Eduardo, que é outra parte desse casal, esse couple, como diriam os ingleses, a dificuldade que vocês têm de explicar para os colegas de vocês que vocês precisam ter base de dados. Porque os colegas simplesmente não entendem o que é uma base de dados. Hoje, vocês, os jovens, vivem num mundo que, quando eu era jovem, nem ficção científica. Nem ficção científica. Vocês hoje conversam com NKP. Hoje vocês têm redes de comunicação, embora vocês não entendam muito bem o que é isso, maiores durante um dia do que alguém no começo do século XX teria na vida. Na vida. Vocês têm um volume de informações durante um dia que alguém da década de 50 teria também na vida. Na vida. Hoje, qualquer um de vocês pode ter acesso a mais de 3 milhões de processos. Sabe quando nós estávamos na faculdade, isso seria possível? As partes, que são aquelas pessoas que a gente, às vezes, quando esquece, sabe? Eu costumo dizer para a minha assessoria, e falo isso para meus alunos também, dentro dos processos tem pessoas. Essas pessoas dormem, acordam, têm ansiedades, têm medos, não confiam muito na gente. E aqueles que confiam são chamados de otário. Isso serve para todos os operadores de direito. E é para eles que nós trabalhamos. E essas partes podem ver o processo a hora que quiser. Eu tenho um amigo da minha mãe que tem 80 e poucos anos de idade. Se ele não me ligar todo dia para perguntar o que eu achei do processo, provavelmente ele morreu. Sabe, se um dia que ele não me ligar, eu sei que eu tenho uma missa de 7º dia para ir, porque eu não soube que ele morreu, eu tenho que catar. Porque hoje em dia as partes estão assim. A participação, ou seja, aquela palavra ator, dentro dos processos digitais, no Projude em especial, porque nós somos o único Estado que a Justiça Estadual é integralmente do inquérito ao acórdão digital. De vez em quando tem os juízes indeferindo o inquérito, indeferindo o flagrante, porque o flagrante veio filmado.
Eu tenho uns troços desses, assim, sabe? Não, tem que estar no papel, porque o Código de Processo Civil diz que o flagrante tem que ser escrito e entregue escrito e assinado. Como é que eu vou explicar para um imbecil desse que é a mesma coisa? Ele pode botar o ofício é o mesmo. Nem sempre os concursos conseguem enjoeirar o que há de melhor. De vez em quando, sabe? Por isso que a minha mulher limpa feijão todo dia, sabe? Não dá para acreditar no saquinho fechado. Para terminar, eu tive um problema sério segunda-feira. Os advogados sabem que, de repente, seus prazos foram todos assim. 22 de novembro, acabou o prazo, ninguém podia dar. Eu vou contar o que foi isso para vocês. O que me tirou o sono, assim, eu estava dando chute. O Cássio, presidente da OAB, foi o primeiro que me ligou. O processo dele, né? É cara de sorte, né? Quem é que vai sacanear? O presidente da ordem. Para quem melhor que sacanear o presidente da ordem, né? Um servidor atualizando uma blade, uma peça, aspas, dos servidores, porque eles estavam acessados para o horário de verão. Aliás, meu computador está ótimo. Meu computador está um horário e meu WhatsApp está outro. Sabe? Então, eu acho muito engraçado isso. Ao invés de colocar 22 e 11 na hora, colocou isso no dia. 43.112 processos ficaram com os prazos vencidos automaticamente. Detalhe, não dá para fazer rollback disso. Eu vou ter que pegar aquela blade. Primeiro, o servidor que fez isso já está enforcado, a missa vai ser semana que vem e tal. Eu disse, eu não quero nem saber quem é, porque se eu souber, ele vai escutar tanto. E falha humana. Sempre me pergunto se a inteligência artificial vai acabar com o juiz e com o advogado. Meu medo é o contrário, que o juiz e o advogado terminem com a inteligência artificial. Beleza, gente? O que eu podia falar para vocês era isso. Estou aberto a perguntas, ataques. Peço para que, se for ameaças de morte, para me avisar, e a seguradora, dizendo que eu não provoquei, que eles têm que pagar o seguro. Tá bom? Obrigado, Agostinho. Obrigado, desembargador. Eu me lembro aqui que eu estava acompanhando uma sessão um dia e o desembargador estava presidindo a sessão. Daqui a pouco entrou alguém na sala, falou no ouvido do desembargador, e aí o senhor levantou. Caiu o sistema. Eu vou ter que sair e já volto para presidir a sessão. Então, configura o telefone também, enquanto a gente prepara a apresentação do Dr. Mauro, recebemos uma pergunta aqui, desembargador, que eu gostaria de ouvir a sua visão. Quais seriam as competências que o advogado que está hoje se formando, né, que está hoje ainda fazendo o bacharelado, para depois fazer a prova da ordem, o que ele precisa desenvolver como competência para poder fazer frente na sua atividade a esse novo mundo da tecnologia no direito? Eu tinha um professor na Itália que dizia duas coisas importantes. Ele dizia, que direito não se basta. O direito não é uma ode parnasiana da arte pela arte. 2, o direito é a ferramenta mais sofisticada que a lógica, a inteligência e a racionalidade conseguiu criar. Desde que um ser humano não opere isso. O ser humano entrou no meio e acabou. Tecnologia é a mesma coisa. Ao bacharel, aquele que está estudando direito, eu aconselho a olhar o mundo à sua volta. Sabe, ver como o mundo sobe. Como é o upload da vida de vocês toda manhã. Ver que as tecnologias que vocês usam não nascem do nada. Nasce, por exemplo, hoje, eu acho que o advogado, que o bacharel, que o estudante de direito, tem que começar a aprender lógica. Tem que começar a entender o que é uma rede. Tem que entender o que é uma aplicação. Tem que entender que a máquina faz o que nós determinamos que ela faça. É a história do carro, sabe? Aquela história do acidente de carro. O acidente de carro só acontece porque um imbecil está dirigindo. Ponto. Ponto. Todos os equívocos que nós temos, que às vezes nós atuamos na área de tecnologia, são não por desconhecimento propriamente dito, mas por acharmos que a evolução é desnecessária. Nós já sabemos o que devemos saber. Não, isso não existe.
Tem um livro famoso de um cara chamado Fukuyama, que dizia que o nome era O Fim da História. Tá? Eu tenho alguns livros que diziam O Fim da História. Eu tenho um livro de um alemão chamado Oswald Spengler, chamado O Declínio e Queda da Civilização Ocidental. Esse livro foi escrito em 1890. O cara era um matemático. Metade do livro é história da matemática, por sinal. Ele previa que nada, rigorosamente nada, ia ser inventado a mais, descoberto a mais, ou feito a mais do que ele já tinha visto na vida dele. Né? Então, não é assim. O mundo está por vir. Aliás, em TI, né, Mauro? A gente costuma dizer assim, nenhuma aplicação está terminada. O dia que dizer terminei, provavelmente você não conseguiu ver o que tinha que modificar. Isso é um problema na nossa área, essa área que lida com TI. Os caras acham que já fizeram tudo o que podiam fazer. Estudem. Estudem TI, estudem lógica, vejam o que é matemática. Tudo que ele vai falar, e que ela também vai falar, é matemática. Tudo é equação. Tem uma equação chamada equação sigmoide, que eu tive que aprender no TAPA, porque esses caras têm informação. Eu não. Eu aprendi montando e desmontando computador com 12 anos de idade. Eu estava na faculdade, os caras já me perguntavam o que era para fazer, o que não era. Enfim. Sou praxista, né? Eu sou na TI o que aqueles advogados nomeados pelo juiz no século XIX, os rábulas, eram. Na TI eu sou isso. Não sou mais do que isso. Mas eu me vi forçado para uma série de coisas a estudar equação sigmoide. Imagina eu chegar para Luiz Alberto Machado, por exemplo, você sabe o que é uma equação sigmoide? René Ariel Lott, que ele fica me olhando assim, Marcelo, você já tomou teu remedinho hoje? É isso, vocês têm que dar o salto, sabe? Vocês têm que sair da pedra para ir para o aço, sair do aço para ir para a fibra ótica. É isso. Só evoluir. Obrigado, desembargador. Doutor Mauro, por favor. Acho que já está funcionando. Primeiro, agradeço o prazer de estar aqui. Uma das grandes vantagens é que, quando a gente presta concurso, a gente não consegue ter essa visão, né, de fazer parte da AGU, de poder escutar o desembargador. A palestra foi extremamente interessante. Tem umas figuras na área do direito e tecnologia de informação que são referências no Brasil, o desembargador é uma delas. Então, e a gente poder assistir ao vivo é realmente um prazer. É realmente um prazer. A palestra do desembargador foi perfeita nesse sentido, de como é disruptiva a informática, de como ela tem a habilidade, o poder de simplesmente modificar um campo do conhecimento por completo. O que o desembargador falou é perfeito. Se a gente pegasse um advogado, sei lá, do início do século e trouxesse para cá, o choque seria gigantesco, né? Tanto em termos de velocidade, quanto em termos de transparência dos julgamentos. Um novo campo está se abrindo, que é a jurimetria, né? Que me coube a tarefa de falar um pouco sobre o Sapiens. O Sapiens é um sistema que a gente fez dentro da AGU. E, na verdade, a minha formação a minha formação originária é da computação, não é do direito. Eu sou formado pela Federal de Minas e fiz mestrado em computação e pretendia continuar na computação, e o direito acabou me cooptando. E foi uma coisa interessante, né? Eu queria fazer letras, meu pai queria que eu ganhasse dinheiro, e eu acabei fazendo computação, para o desespero do meu pai. Exato, porque ele não conseguia nem entender o que era aquilo na época. Ele queria que eu fizesse uma profissão séria, tipo direito ou medicina, e eu acabei fazendo direito bem depois. E isso muda, a faculdade muda a nossa forma de pensar. Quando eu saí da faculdade, eu saí com a cabeça toda estruturada para resolver problemas como um profissional da computação é moldado. E aí eu entrei na faculdade de Direito, e a primeira reação que eu tive, eu falei, que bagunça é essa, né? Como é que a coisa pode ser tão bagunçada? Tipo assim, as pessoas não sabem todas as leis que existem. Como elas vão julgar se elas não sabem todas as leis? Porque na computação tem a questão de exauriência, tu tem que exaurir a coisa, não tem um meio termo. Então é capaz da pessoa julgar errado. Eu falava, mas como? Né? Que é a visão, vamos dizer assim, do profissional da computação.
não pode ter erro, né? Duas pessoas não podem sentar no mesmo assento, no mesmo voo, né? Senão, não funciona. E foi interessante porque eu abandonei por completo, né? Até pelo volume de processo insano que a AGU tem, tive que virar advogado, na marra e no taco, né? Pegando centenas de processos e fiquei lá advogando os meus processos durante bons 7, 8 anos. Até que me descobriram, né? Me descobriram lá, por quê? Porque a gente, como eu achava a coisa muito, do ponto de vista do advogado, muito desestruturada, e não adianta, tu tem os tiques da tua área de origem, eu falei, não, a gente tem que modificar isso daqui, né? Eu fui auditor da Receita Federal e teve uma das coisas que me impactou foi quando eu fui fazer o curso de formação da Receita Federal na área de tecnologia de informação. E aí a pessoa que estava ministrando o meu curso perguntou. Era um curso que a segunda fase, que a gente tinha aula lá no Rio de Janeiro, na Receita do Rio de Janeiro, ela era classificatória. Então, estava todo mundo lá com os olhos grudados, tentando aprender tudo que poderia. Ele perguntou, com o que trabalha a Receita Federal? Né? Aí, todo mundo já sabe. Trabalha com impostos. Aí, eu lembro da resposta dele. Não, a Receita Federal trabalha com informação. Certo? Essa resposta foi há 13 anos atrás, e a resposta que ele deu me marcou, porque eu consegui enxergar na Receita Federal algo que eu não conseguia ver no Estado brasileiro, que era um nível de inteligência e sofisticação muito grande. Certo? Eu olhava para o Estado e tinha aquele preconceito em relação ao Estado, e eu via que o projeto que se queria para uma Receita Federal do futuro era realmente algo muito interessante. E vários dos projetos que à época se estavam embrionariamente fazendo, hoje já são grandes projetos e únicos no mundo, tipo o Imposto de Renda da Pessoa Física. E quando eu fui para a AGU, a gente pensou em, por que não, certo, tentar traçar um patamar de qualidade dentro da administração pública federal nos moldes da Receita Federal. Por que não sofisticar o trabalho do advogado? A minha visão do trabalho do advogado é que o advogado não faz peça. Essa era a minha visão lá dentro, que o advogado ele lida com a informação, essencialmente com a informação. E essa é a visão dos temas complexos atuais. Né? Falar para o advogado, não, tu só vai... uma frase muito bem colocada foi, o direito não se basta. Certo? E essa é uma verdade. Fazer processo o dia inteiro não é suficiente para o advogado. Ele pode ter essa visão, mas não é. Principalmente para algo da estrutura da AGU. A AGU, desde que a gente colocou o Sapiens lá dentro, já passaram pelo Sapiens 11 milhões de processos. Se a gente não tiver um controle muito grande de tudo que está passando ali, um nível de automatização, de gestão da informação, de saber o que está acontecendo dentro desse grande escritório, a AGU são 9 mil advogados, sempre repetem que é o maior escritório de advocacia do mundo, e eu creio que deva ser, porque quando eu fiz uma monografia para uma especialização, pouquíssimos países do mundo têm o número de advogados per capita que nós temos e muito menos a quantidade de ações per capita que nós temos. O Brasil é um dos países mais litigiosos do mundo e que tem o maior número de advogados. Então, eu acredito que o nosso número de ações, que, se eu não me engano, o número de ações da Justiça Federal bate por 95 milhões, eu acho, de ações que tramitam na Justiça Federal. 82 milhões. Então, desses 82 milhões, 1/8 desses passam dentro da Advocacia Geral da União. Aí, como a gente estruturaria o sistema e como a gente mudaria a dinâmica de trabalho dos procuradores? A primeira coisa que a gente fez foi aqueles processos de automação mais básica e de gestão mais básica, que, na verdade, quando tu tem que fazer a fundação. Aí o pessoal fala, inteligência artificial. Sim, a inteligência artificial é a cereja do bolo. Tu não vai chegar na cereja do bolo antes de fazer o bolo. Tu tem que fazer o bolo primeiro. E mais, a inteligência artificial ela trabalha em cima de uma coisa que é dado, e o dado tem que ser estruturado. Se tem uma falsa ideia de que a inteligência artificial faz milagres, não faz. O nível de sofisticação que a gente tem hoje na área de inteligência artificial ainda é primário, perto do que é a inteligência humana. O computador ganha da gente em coisas que exigem grande poder de cálculo, como jogar xadrez e por aí vai. Mas ainda perde para a gente em muitas coisas
perde de lavada em muitas coisas que são extremamente relevantes, tipo reconhecimento de imagem. A gente ainda tem uma capacidade de reconhecimento de imagem muito poderosa. Enquanto eu estou falando isso, estão me desdizendo, né? Outro dia eu fui convidado também para dar uma palestra e tinha médicos que trabalhavam com processamento digital de imagens. E aí, os médicos, eles eram dermatologistas e eles falavam, não, hoje determinados sistemas, a tese de doutorado ou de mestrado da pessoa, não, a detecção de câncer por imagem, hoje o computador já faz uma detecção de imagem pela foto da lesão da pele muito mais sofisticada do que o ser humano, certo? O grau de precisão mais alto. Então, na verdade, estão me desdizendo enquanto eu estou dizendo, né? Uma coisa a gente pode prever com certeza, que a nossa capacidade de prever as coisas é horrível. Isso daí é algo que é uma contradição em si mesma, mas é perfeito. O que a gente falar, o Blade Runner, se acertou em 1, errou em 10, certo? E para a computação é a mesma coisa. Então, se a gente pousa de oráculo, nós somos desmentidos na página seguinte. Então, mas o estado da arte hoje ainda aponta para a necessidade grande do homem em vários segmentos. Tinha um livro do Humberto Eco, que era maravilhoso, que ele falava sobre o Google, Humberto Eco, e ele jogava no Google Translate lá um texto, e ele falava que a melhor tradução seria aquela que, se tu jogasse numa língua, passasse para outra e voltasse para a língua originária, estaria igual, certo? Ele falou, isso é a tradução perfeita. E aí ele nos dá essa imagem bonita, e o resto do livro ele vai debulhando os milhões de problemas pelos quais, muitos deles insuperáveis, o computador teria de passar. Necessidade de contexto. O computador não tem o contexto que a gente tem, né? O contexto ele muda o tempo todo. Os jovens usam a palavra irado de uma forma diferente que a gente usava antes. O contexto linguístico, o contexto de comunicação foi uma das coisas mais complexas para se trazer para a computação e que só entrou agora, há pouco tempo, porque a gente não percebe como a linguagem humana é truncada, como ela exige complementos mentais para que ela faça algum sentido. A gente não dá informação inteira, a gente dá informação truncada. Então, na AGU, quando a gente começou a estruturação, o projeto de estruturação da AGU, a gente não tinha nem informação estruturada. Assim, nós não tínhamos a base de dados para poder trabalhar a inteligência artificial. E se exige uma base de dados muito bem pensada, porque a inteligência artificial hoje ela precisa de muitas muletas para ela funcionar. A gente não tem uma inteligência artificial de propósito geral, tipo, bota para rodar e vamos ver o que vai sair na outra ponta. Não é. A inteligência hoje ela é específica. Tu tem que saber pedir. É aquela frase do Confúcio. Você nunca vai achar as respostas para as dúvidas que você nunca teve. Confúcio falava isso. E é a pura verdade. Isso daí resume a inteligência artificial hoje. Se tu não tem a dúvida certa, tu não vai ter a resposta certa, porque ela não vai te dar a resposta. E para tu ter as dúvidas certas é um problema. E quais eram as dúvidas corretas que a AGU teria que ter? Então, a gente fez esse trabalho. E aí eu lembro, quando a gente colocou pela primeira vez um primeiro módulo incipiente de inteligência artificial, e que para a AGU era um espanto, e eu e o Lang temos formação na área de exatas, para nós era justamente o contrário, era tipo assim, está todo mundo usando isso, por que a gente não vai usar, entende? A gente não tem essa visão, é aquele cacuete da formação. A gente não tem a visão da tradição do direito, né? A gente já tem a visão do outro lado, que é aquela visão de procurar eficiência. Tem que achar eficiência a qualquer custo, né? Aí a gente fez um sistema de classificação de decisões judiciais que o pessoal chamava de se chapa, porque era para poder chapar mesmo. Chegava uma decisão do lado, o Lang chegou a requintes de crueldade, porque o sistema era o seguinte, a gente recebia do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na época via Siscom, que ainda existe hoje, a capa seria a folha da decisão judicial, e aí tinha um código de barra em cima com o número do processo. O que o sistema fazia? Pegava uma leitora, o sistema foi o primeiro desenvolvido, há 10 anos atrás, tu bipava ali e já saiu o recurso na impressora. Pulava o recurso para aquela peça, ele ia lá na justiça, buscava as decisões judiciais, classificava as decisões judiciais, olhava os modelos, a base de modelos que a gente tinha, o modelo que era o mais adequado para aquela decisão e cuspia já na impressora o modelo.
Isso daí a gente fez por brincadeira, certo? Aquela coisa de guri de informática, de fazer as coisas para poder testar. E aí eu lembro que o primeiro teste que a gente fez, a gente olhou a peça que saiu lá e olhou a peça que o colega juntou. Nos 3 primeiros processos estava errado. Aí a gente fala, pô, que decepção, né? O colega tinha errado tinha colocado 3 recursos errados dentro do processo. O sistema tinha acertado, o colega tinha errado, certo? E a gente não tinha como saber, porque a peça do colega falava de prescrição. E não adianta, a prescrição é casa a casa, é matéria de fato. A gente tinha que abrir o processo para ver se o colega tinha colocado a preliminar de prescrição correta. E não tinha prescrição em nenhum dos 3 casos. O colega tinha se equivocado, tinha feito um cálculo incorreto de prescrição e o sistema tinha acertado. Isso não quer dizer que o computador vai acertar, muito pelo contrário. Todas as nossas experiências são no sentido contrário, de que o que acontece? Quando tu tem decisões de ações de massa extremamente repetitivas, a chance do computador fazer uma classificação correta e te dar um modelo correto é muito alta. 91%, 92%, muito alta. Basta mudar pouca coisa naquela decisão ali para que o computador já comece a errar. Certo? Bastam algumas palavras, é o problema da linguagem. Porque o computador ele enxerga tudo como números e moe aquilo ali, que é o Big Data, e faz daquilo ali uma grande planilha de estatística e que dá a resposta. Como que tu calibra isto? Como que tu coloca a inteligência de tal forma que, primeiro, tu não induza o operador do direito ao erro. Tu vai dar uma peça para ele e uma peça já está errada. E depois, como que tu recupera do operador do direito a inteligência que ele tem? E isso daí foi o que a gente tentou fazer. Eu dou um exemplo bem simples. Quando roubaram o celular da Caroline Dickmann, todo mundo deve lembrar disso. Se tu botava no Google, fotos, celular, aí vinham milhões de links para vendas de celular e por aí ia. Bastou o pessoal começar a querer ir atrás das fotos em que ela estava nua, porque foi uma corrida para a internet para achar as fotos dela, que tu botava foto, celular, e já começava a aparecer matérias da reportagem dela. Logo, logo, já apareciam aqueles sites que supostamente teriam as fotos que teriam sido vazadas. Como que o Google aprendeu? Ninguém foi lá e programou as coisas. O Google ele tem um sistema muito simples. Quando tu joga as palavras de pesquisa, quando tu faz a pesquisa, ele te dá a lista de resultados, mas ele usa você para incrementar a própria lista de resultados deles. Porque, em tese, a primeira resposta é a que está correta. Certo? A primeira página é a que está correta. Se tu passa da primeira página, tu está informando para o algoritmo que ele errou, só que sem saber. E esse tipo de apropriação da inteligência do usuário é o que define hoje o Big Data em grande medida. Em grande medida. Hoje, a estrutura de navegação de uma pessoa dentro de uma loja virtual tipo a Amazon... Não, só para botar um colorido no que ele falou, o maior golpe que o Banco do Brasil já levou foi uma situação dessa. Os caras montaram uma página idêntica da página do Banco do Brasil, vários robôs pesquisando aquele endereço com o nome bebê, tá, milhares de vezes, milhões de vezes, para fazer aquele endereço subir no Google. O cara clicava em cima e entrava numa página fake. Ele foi usado, esse algoritmo de acurácia, que é você acertar a pergunta entre 1 e 2, existem milhões de números. O que é mais próximo de 1, qual é mais próximo de 2. Ele usando esse tipo de lógica, os caras aplicaram um golpe de 35 milhões de reais no Banco do Brasil. Exemplo interessantíssimo, que eu não sabia. Um dado também que eu não sabia, que me falaram ontem, que a gente agora também é um dos campeões em cybercrime, né? A gente não pode ficar para trás nisso, né? A gente tá bem. Então, a gente tentou fazer isso no Sapiens também, tentar pegar essas estratégias, né? De poder captar. Então, no Sapiens, por exemplo, quando o Sapiens propunha a peça, se outra peça era usada, tu tinha que recalibrar. E mais do que isso, a gente fazia a classificação da sentença,
Eu tenho um jeito muito simples de explicar o que é uma classificação de sentença. Imaginem o seguinte, vocês pegam todas as sentenças judiciais e botem dentro do Google. E aí vocês peguem... a pessoa está sendo intimada de uma determinada decisão. Eu pego essa decisão, a própria decisão que eu estou sendo intimado, uso ela como se fosse uma string única. Uma única... Transformo toda a decisão judicial numa única frase e jogo essa frase dentro do Google. O que o Google vai me retornar se o Google só tiver outras decisões judiciais? Ele vai ranquear, ele vai elencar todas as outras decisões judiciais por grau de similaridade. Não é isso que ele vai fazer? Se eu peguei o texto daquela própria decisão judicial que eu recebi a intimação, joguei no Google, certo? E ele só tem na base dele, se ele só indexou na base dele outras decisões judiciais, o que ele vai me retornar? Uma relação de decisões judiciais que são mais próximas daquela que eu acabei de receber. É mais ou menos isso que o Sapiens faz. É óbvio que o colega que me antecedeu, que falava sobre mercado financeiro, ele falou sobre um problema que é muito real, que é o problema da linguagem. Os algoritmos todos de inteligência artificial trabalham bem com o inglês, com a língua inglesa. Com o português eles patinam um pouco. E mais, o direito é de uma ociosidade linguística que desafia todos os algoritmos de inteligência artificial. Determinadas palavras no direito simplesmente não têm sentido do ponto de vista estatístico, como a própria palavra direito, certo? Ela aparece tanto que ela não serve para nada, porque para a palavra ela ter um sentido estatístico, ela tem que servir como um discriminador. Porque quando tu lê dois textos, tu sabe que esses textos são diferentes em larga medida pelas palavras que são usadas nesses textos, certo? E o direito, ele tem uma capacidade de ter uma ambiguidade muito grande no uso dos termos, certo? Então, por exemplo, geralmente todo conceito que é o definidor de um determinado subramo do direito, ele em si já é um problema. Então, se tu pega direito de trabalho, você pega a palavra empregado, nossa, 1000 livros para falar o que é empregado, relação de emprego. Aí tu pega direito tributário, o que é um tributo? Milhões de discussões. Ah, isso daqui não é tributo, não se encaixa, não pode, porque isso daqui é uma imposição de uma multa, e tributo não é, e por aí vai. Então, o direito ele começa a área do conhecimento com um problema, ele não termina. E tem uma ambiguidade e um cipoal de linguagem que é difícil de tu julgar. Então, a gente teve um trabalho muito grande para poder lidar com esse cipoal. Como é que tu limpa isso daí? Como é que tu faz? Como é que tu sabe que duas decisões são parecidas, se muitas das vezes duas decisões que são aparentemente parecidas são tão completamente diferentes? Então, é mais ou menos isso daí que o Sapiens trabalhou na área de inteligência. E quando a gente fez o sistema, aquela coisa, né? A falta de pretensão, ela favorece os corajosos, né? Se tu chega, tem aquele clássico de que o cara chega, o aluno de matemática chega e perde a aula e tem um problema anotado no quadro, ele acha que ele tem que resolver em casa e ele entrega a solução e aquele problema estava sem resolução por 20 anos, né? Que é isto, a cultura ela nos amedronta, né? O conhecimento estruturado tão grande ele nos amedronta. E pelo fato de a gente não ter ambição nenhuma na época em relação a isso, a gente nem pesquisou se faziam isso, se não faziam isso. Quando a gente percebeu uma repercussão tão positiva da área do direito, foi uma coisa que para nós foi muito satisfatória, porque a gente imaginava o contrário, sinceramente. A gente imaginava que iam se armar de unhas e dentes e iam falar que a gente estava desfigurando a profissão, né? Era a primeira com tochas, né? E falasse, não. Mas não é. A ideia era justamente o contrário. Era pensar o seguinte, como que a gente pode ajudar o trabalho do advogado? Porque eu falava para os meus colegas, o trabalho que a gente tem hoje é inglório. A gente tinha setores que rodavam 10 mil intimações semana. Certo? Então, o cara vira um carimbador, né? Não vira um advogado. Como é que tu consegue resgatar a dignidade da profissão? Através da informática. Porque a gente tem um volume insano de coisas para fazer, né? Além de atuar, tinham todos os registros que teriam que ser feitos, porque um advogado privado, ele responde para o chefe, a gente responde para a sociedade. Se tu não recorre num processo, é um problema. Então, tem toda uma série de controles jurídicos que tem que ser feitos dentro da advocacia, que o advogado enxergava aquilo ali como uma banha, entende? Não é o meu trabalho, é algo que eu tenho que fazer a mais.
Então, a gente tentou casar tudo num pacote só. Ou seja, no Sapiens a inteligência está integrada. O editor, por exemplo, é integrado. A intimação ela é recebida eletronicamente, não tem recebimento de intimação manual no Sapiens, ela vem eletronicamente, já aparece como uma tarefa na linha e o processo já veio durante a madrugada. Quando o processo chega, todas as decisões judiciais do processo já estão indexadas. Tudo já está indexado. A inteligência jurídica, em tese, já está pronta para propor a peça que o advogado vai usar. Certo? E mais do que isso, quando ele peticiona dentro do próprio Sapiens. E quando ele peticiona, ele já faz o registro. E ele já alimenta a inteligência. E tudo vai num pacote. Só ele não vê. Ele não vê. A ideia é essa. Eu falo que a inteligência, quando ela aparece, ela não é inteligente. Né? Eu tenho um colega meu que ele sempre falava assim, meu filho é muito inteligente, porque ele pega um tablet e sai usando o tablet. Aí eu falo assim, mas inteligente não foi quem fez o tablet? Dá um computador da década de 80 para o teu filho. Ele vai saber usar? Não, não vai. Na verdade, a inteligência está no tablet, não está no teu filho, entende? A gente hoje tem, numa coisa dessa, a pessoa quer subir, ela pega o dedo e sobe. Olha que fantástico. A minha filha clica na TV e fica tentando mover as coisas na TV com o dedo. Por quê? Porque a intuitividade não é intuitivo, gente, para quem faz, é para quem usa. Para quem faz, fazer uma coisa intuitiva é extremamente difícil. E mais, como é que tu faz? Com tentativa e erro. Tu faz o negócio, dá para 100 pessoas e deixa elas errarem. O cara está tentando arrastar o piano. Já vi que ele não entendeu. Então vamos mudar. Aí a gente muda o piano. E é assim que as equipes de informática trabalham. Certo? Elas vão adequando a ferramenta ao uso da pessoa para passar a falsa imagem de que aquilo ali é facílimo de usar. Né? E eu brinco, que nem uma colega minha falou assim, o Sapiens é muito complicado de usar. Eu falei assim, o Sapiens tem menos botão que o teu Word. O Word tem 2.416 botões e ninguém se incomoda com eles. Ninguém sabe o que... Deve ter um botão dentro do Word que faz pipoca. Porque de tanta coisa que tem dentro do Word, do Excel, dentro dessas ferramentas, tão poderosas que elas são. E a gente não se incomoda com isso. A gente usa, por quê? Porque é justamente isso. O cachimbo faz a boca torta. Ele não era intuitivo no início. A gente deu uma cabeçada lá, deu um esbarrão aqui e foi aprendendo. Hoje, aquilo ali passou a ser intuitivo, e isso foi agregado. E essa intuitividade vai passando de sistema para sistema. Os sistemas vão melhorando, eles não vão piorando. Né? Ainda hoje os sistemas são muito complicados. Comprar uma passagem aérea ainda é um inferno na Terra, perto do que pode ser no futuro. Digita número do cartão, coisas impensáveis, isso não vai existir mais. Hoje o celular já olha para a tua cara e já desbloqueia a conta do banco. Logo, logo já vai estar pagando coisas, sem você precisar digitar nada. E vai estar tudo integrado. E já sai na outra ponta. Então, isso daí, esse caráter disruptivo, que a gente não sabia que era tão disruptivo para o direito, que a gente tentou colocar dentro do sistema. Eu tentei resumir, assim, eu não vou... fiz uma apresentação formal, mas eu acho que a ideia é mais um bate-papo de como a coisa funciona e de como a inteligência artificial pode ser usada no direito. Eu só vou terminar falando uma última coisa. Harvard fez uma pesquisa sobre quais profissões desapareceriam com o uso da informática. A lista é extensíssima, né? Depois vocês olham se a de vocês está lá, né? O cara é bem sádico, né? Mas a lista é bem extensa. E aí, eu gostei de ver que os nossos jornais, infelizmente, o estagiário que fez a reportagem não tinha um domínio muito grande do inglês técnico, né? Do inglês jurídico técnico. E eles colocaram que uma das profissões que iria desaparecer é de paralegal. E aí os caras socaram advogado ali, não tiveram a menor dúvida. Né? E se tu for olhar, a de advogado, ela é uma das últimas que vai desaparecer. Né? Ela é muito pouco cotada, porque se imagina justamente que o trabalho do advogado é um trabalho muito mais elaborado. O paralegal faz pesquisa de jurisprudência, faz aquelas coisas de apoio. E isso daí realmente já está sumindo. Então, esse texto que colocava essas profissões, ele vem quase como uma espada a pairar sobre o direito. Falando o seguinte, né? Na verdade, a grande mensagem desse texto é: vocês não achem, as áreas de vocês, que vocês vão estar imunes, que a tecnologia ela não vai passar de uma forma devastadora e vai mudar tudo, ela vai mudar.
né? O procurador que não gostava que odiava o Sapiens, né? Faltava 2 meses para se aposentar e tinha que usar o sistema, virou para mim e falou assim: mas está acabando com a advocacia. Eu virei e falei assim: olha, se eu atravessar a rua, vier um caminhão da Coca-Cola cheio daqueles, sabe, aqueles pesadões, me atropelar e me deixar só a pastinha lá no chão, tu não vai conseguir trabalhar do mesmo jeito daqui a 10 anos. Então, com isso, eu encerro e passo a palavra. Obrigado, doutor Mauro. Doutora Gisele. Olá, bom dia. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Eduardo, doutor Tarcísio. É uma honra estar aqui nessa casa falando um pouquinho sobre essa realidade, que já é realidade, né? Que não é o futuro de utilização de dados para o direito e um pouquinho de jurimetria. E cabe a mim, né, não falando tecnicamente com relação ao desembargador e ao doutor Mauro, que já tem a formação em termos de tecnologia, mas de mostrar como eu, advogada, né, consultora na área de tecnologia para o mercado jurídico, não só para o escritório, mas departamento também, e como que a gente consegue trazer um pouco dessa realidade, como que a gente contrata uma ferramenta, como que a gente usa uma ferramenta e de analytics, e o que é a diferença e por que a gente usa tanto o termo de jurimetria. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos mais práticos, já quebrando o protocolo, porque eu trouxe a apresentação. Bom, eu trabalho só com essas questões de tecnologia, e como já o Eduardo me apresentou, então vou passar esse slide, mas é importante que a gente entenda, não sei se aqui tem só, tem, né, uma grande maioria de estudantes ou não, mas é importante que a gente olhe habilidades que a gente tem que trabalhar, né, com um profissional advogado, para a gente aprender, sim, a questão de códigos, aprender, sim, como utilizar ferramentas e tecnologia, mas que a gente não perca a essência de ser advogado. Então, esse tipo de informação é muito rica. O que a gente faz com ela? O que a gente está fazendo com essa informação? É isso que é o pulo do gato. Né? Não é só essa parte toda da informatização que nós sofremos, né? Com todos os sistemas, ainda que a gente tenha o CNJ sofrendo ataques aí com relação a vários sistemas que nós temos no país, mais de 28 sistemas, protocolos diferentes e tudo mais, ainda assim nós temos o maior Big Data, a maior base de dados. Alguns advogados chegam para mim e falam assim: o que é BI, Gisele? Todo mundo fala, né? Quer implementar BI, o que é BI, como que faz BI. E, na verdade, nada mais é do que uma análise descritiva do que temos, de informações que a gente tem, né? É um diagnóstico de dados. E ferramentas de BI tem várias no mercado. O que ela gera? Inteligência? Não, a inteligência continua sendo do advogado, que vai extrair daquela análise descritiva de dados qual que é a atuação, qual que é o caminho que ele vai seguir. Então, o BI ele serve para isso, para que você possa ter visualmente as informações, às vezes conglomeradas em espécies, e aí a gente vai ver modelos disso, e como que a gente consegue extrair estratégias. Análise preditivas. E aí a gente entra ali no Analytics, que também é, para nós da advocacia, que não somos formados na parte de tecnologia, como que a gente faz análise preditiva? Qual que é a análise preditiva? É eu ter uma tendência. É eu fazer análise estatística. E falar percentuais, por exemplo, de tendências de julgamento. Ou então falar quais são os comportamentos de determinada vara. Ou de determinado juiz. Isso sim a gente tem uma análise preditiva. E a análise prescritiva? Aí a gente tem que ter muito mais da questão da computação, porque a gente, além de análise preditiva, a gente tem que gerar os insights necessários para a tomada de decisão. E se falar, se você for por esse caminho assim, o resultado vai ser esse. E se você for por esse caminho, o resultado vai ser esse. Qual que é a acurácia? Qual que é a assertividade dessa decisão? E a gente não tem a habilidade técnica necessária para falar, puxa, como que eu vou fazer essa análise estatística?
E o advogado não tem que formar-se em estatística. Ele tem que entender sobre isso e saber como fazer as análises. Mas ele não precisa ser um técnico nisso. Ele tem ferramentas para isso. É a questão do dedo, né? A gente vai para o dedo para cima, para baixo, para o lado. Talvez o advogado precise saber qual é a direção. Mas ele não vai saber qual é o sistema por trás daquilo. Então, fica muito mais intuitivo hoje. E algumas ferramentas fazem isso. E o termo jurimetria, que também a gente fala aqui, né? Mas nem sempre todo mundo sabe o que é. O que é a jurimetria? São metodologias estatísticas aplicadas ao direito. Nada mais do que isso. É a gente fazer análise de dados, que é o que o Sapiens faz lá, que é o que o Projude já faz em termos de análise de quantidade, volumetria. Mas aí o que a gente faz? A gente aplica isso para o direito e mais. A gente usa isso de forma estratégica. Então, quando a gente fala em legal analytics, por exemplo, fora do país, a gente está direcionando tendências, comportamentos, perfis. A gente está fazendo análise desses perfis. Mas aí, de novo, voltando naquela síndrome do patinho feio, né? Eu tive em Harvard, no mês passado, um simpósio de Direito e Tecnologia. Só para os alunos ali da comunidade e alguns membros do Legal Hackers, que é um movimento que eu participo, de interseção Direito e Tecnologia, um movimento mundial. E alguns convidados desse movimento puderam participar desse evento. Nesse evento, a gente teve Richard Susskind fazendo a abertura, que é um advogado do futuro. Ele escreve muito sobre futurismo na advocacia. É um cara de Londres. E também tivemos lá fundadores da Clio, por exemplo, que é uma das grandes plataformas de gestão de contratos e gestão de processos fora do país, né? Quer dizer, em nível internacional. Tem clientes no Brasil, inclusive. E aí a gente teve vários empresários, né, dessa área e vários professores de Harvard falando um pouco sobre o cenário de tecnologia para o direito. E pasmem, um dos primeiros slides do keynote speaker foi sobre o Brasil. E eu me enchi de orgulho, por quê? Falei, poxa, primeiro eu fiquei com medo, né? Falei, o que ele vai falar do meu país aqui? Todo mundo já olha para a gente, assim, né? Porque a gente faz um network antes, e todo mundo, é a pessoa do Brasil, falando do Brasil e tal. E eu fiquei, assim, paralisada. Eu falei, meu Deus, o que a gente fez, né? Mas não, o que era a informação que ele veio nos passar? Que é o país emergente que mais investe em tecnologia, que é o país que tem maior volume de dados, que é o país mais digitalizado em termos de processos. Tudo bem, nós temos, sim, o maior número de processos. Somos muito litigantes, muito. Mas a gente pode melhorar isso muito fácil. A gente pode melhorar isso com as estratégias certas, porque a gente tem dados. Aí falam de que dados é o petróleo, o novo petróleo, não sei o quê. Sim, dados o que é dados, né? Tudo que a gente trabalha hoje está relacionado a isso. LGPD, então, a gente não pode nem ouvir falar mais, né? Gente, é isso que a gente está falando aqui, jurimetria. É como você fazer isso, como você usar todas essas informações de uma forma estratégica. Mas lá no nosso dia a dia, lá, quando a gente volta para o escritório, quando a gente volta para o departamento, o que eu faço com essas informações? Eu não tenho nem sistema, às vezes. O sistema, ele é o cerne. O Projude é o cerne, o Sapiens é o cerne. Qualquer outro sistema, software de gestão é o cerne. Por quê? É onde concentram as informações. Ainda que você tenha uma planilha Excel bem alimentada, você tem dados. E para fazer análises preditivas, a gente precisa de Big Data. Por que Big Data? Porque a gente precisa de um volume muito grande de dados. A gente consegue pouca assertividade quando a gente está analisando um volume de dados muito pequeno. A gente precisa comparar isso. Ok, no meu escritório eu só tenho 3.000 processos. Sim, mas no Tribunal de Justiça você tem muito mais. Como que faz análise do Tribunal de Justiça? Várias empresas oferecem isso. E aí é que está. Você pegar essas informações dos tribunais, de determinado segmento, por exemplo, recuperação judicial.
Eu vou fazer uma análise de tudo que é recuperação judicial, em todas as varas do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí depois eu faço esse comparativo para dentro da minha carteira. Posso fazer isso? Posso. Posso colocar isso num sistema só? Posso. E aí que são os insights estratégicos. Tipo, para o meu cliente, é melhor a gente seguir essa estratégia, porque para esse tipo de demanda aqui no Tribunal XPTO, a tendência de julgamento é 60% favorável aqui. Ou é 30% desfavorável. Não vamos seguir essa estratégia, vamos para outra. Enfim, esse tipo de coisas que a gente tem que aprender a fazer. O que interfere? Tribunais de origem, quantidade de processos. Eu tenho que saber quais são os tribunais que eu estou fazendo essa análise. Eu tenho que saber qual é o volume de processos que eu estou analisando. Isso envolve um treinamento supervisionado ou não? Isso envolve algoritmos? Porque a gente está falando também de programação, né? E IA, inteligência artificial. Se a gente chegar nesse nível de inteligência artificial, de você conseguir programar em linguagem natural para poder extrair informações de uma peça, por exemplo, pensa a liquidação de sentença trabalhista. A gente está lá quebrando a cabeça agora, com empresas do mercado privado, para como fazer isso. E eu sou contratada por uma empresa para fazer análise de como isso vai ser vendido no mercado. Qual que é o fit disso com o mercado? Vale a pena eu investir em inteligência artificial pesada para fazer análise e poder liquidar a sentença trabalhista? Sendo que depois lá, né, a gente tem lá, como que é a liquidação? Como que a gente faz isso? O pedido da folha 2, com 20%, mais o pedido da folha 5. Como que eu vou fazer isso? A máquina programar isso? Então, qualquer nuance diferente da linguagem natural, a gente não consegue fazer. Tem uma acurácia muito baixa, uma assertividade muito baixa. Então, como que a gente usa isso? Volume de dados, né? Processamento em nuvem. Se a gente vai ter análises preditivas ou não, isso interfere muito na ferramenta. Qual o tipo de algoritmo que vai ser utilizado? Como que a gente vai classificar? E o que a gente vai classificar? O que é o mais importante? E o Mauro falou isso. A pergunta. As pessoas não sabem fazer a pergunta. E querem achar resposta num BI. Definir o que a gente quer é o mais importante. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para a máquina? Eu vou programar toda ela para achar esse tipo de resposta. Então, a pergunta é um dos cernes aí, nesse caso de jurimetria. A Associação Brasileira de Jurimetria, a ABJ, na minha opinião, é uma das instituições mais sérias do país e que tem efetivamente desenvolvido projetos, tá? Como esse Justiça Pesquisa aqui de criminal, impunidade e prescrição. Também fez um outro material muito robusto com relação aos maiores litigantes consumeristas do país. Tá? E isso sob a coordenação estatística. Você falou tudo que ia ser matemática, né? E, de fato, é. Quantidade de empresas, quais tribunais foram analisados, tudo isso com base em análises estatísticas. O que eles consideram lá? Primeiro, a construção da base de dados. Qual é a base de dados que a gente está usando? O tratamento dessa base não é simplesmente pegar todos os dados que tem no tribunal e sair tirando insights, não é assim. Então, a gente tem que fazer um tratamento. E depois, as perguntas. O que a gente vai colocar? Quais são as perguntas realmente que a gente vai buscar responder nessa pesquisa? A metodologia de análise. Quais são os recortes que a gente vai fazer? Se o recorte é por localização, se é por matéria, se é por juiz. Tudo isso a gente pode ir fazendo, um drill down, a gente pode ir descendo mais para chegar nos detalhes dessas informações. Aí a gente consegue traçar perfis e comportamentos. Os dados mostram quais comportamentos são mais recorrentes. Quais são os comportamentos que têm maior desvio, por exemplo. Então, eu recomendo esse tipo de cases para quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre jurimetria. E eu trago também um outro caso aqui da Fiesp, que fez o uso da inteligência artificial para análise em 90 dias, 3 meses,
de 672 mil ações no Tribunal de Justiça de São Paulo, em Minas, para que a gente pudesse ver a aplicabilidade da reforma trabalhista. Eu participei indiretamente desse projeto, atendendo uma das empresas participantes. E aí, quando a gente fez as análises, é muito interessante, né? Porque a gente tem que fazer vários processos de exclusão. E depois, em quais um dos 6 temas que foram pesquisados, que são aqueles ali, foram citados na sentença. 44 mil vezes. E aí a gente começa a combinar as expressões. Contribuição sindical. Correção monetária. Terceirização. Intervalo intrajornada. Existem alguns temas desses que, quando a gente fez a pesquisa, e a gente foi refinando a base de dados, né? Depois disso, a gente precisa fazer as excludentes. Então, tudo que é horas in itinere, exceto tal palavra, exceto tal expressão. Isso é programação necessária para que você não tenha falsos positivos, né? Senão você vai falar, pô, isso aqui tudo é horas in itinere, mas não é. Tem uma variação da expressão tal junto com essa palavra, ou próximo dela, ou no mesmo parágrafo dela, que vai fazer com que ela tenha outro sentido. Então, ali a gente consegue ver os percentuais do que foi aplicado da reforma trabalhista e do que não foi aplicado. Olha que interessante, né? Tem um dos itens de contribuição sindical que não foi aplicado. E aí tem um afastamento dessa aplicação do artigo, especificamente, por uma outra razão técnica trabalhista lá. E aí o que a Fiesp fez? Uma atuação específica nesse sentido. Uma pesquisa semelhante a essa, de análise de dados, eu fiz para o sistema de saúde do estado de São Paulo. Foram 13 operadoras de plano de saúde, também fazendo esse tipo de estratégia de análise. Então, lógico, eu não faço a programação, eu continuo sendo advogada. Eu não faço a programação, mas eu recebi a base de dados num sistema de BI, já tratado, já programado, que me dá vários insights com relação à causa de pedir, a tempo de processo, a liminar, a recurso. Quais sentenças têm mais reforma? Em quanto tempo? Quais pedidos, por exemplo, fertilização in vitro, têm mais impacto? É procedente ou improcedente? Quais operadoras têm mais êxito em determinadas causas? Isso tudo eu consigo extrair de dados. E aí, um pouco para o cenário privado, a gente tem o radar da B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, que apresentam várias empresas de tecnologia que prestam serviço para o mercado jurídico. E existe ali em cima uma parte de analytics e jurimetria. Como bem disse o Eduardo no começo, quando foi me apresentar, né, Eduardo? Não basta a gente ter esse radar com um monte de empresas, a gente tem que saber o que de fato funciona e o que eles entregam. Jurimetria, essa análise estatística, nem todo mundo faz. E análise preditiva, muito menos. Então, né? Se oferece muito por aí, mas não se entrega isso. Porque é um projeto complexo. Sim, foram 90 dias para a Fiesp, mas um time dedicado de inteligência artificial, com programação e computação e poder computacional grande para fazer isso. Não foi feito assim, vamos fazer uma startup e desenvolver isso. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Esse daqui é um tipo de painel que vocês podem dar uma olhadinha. A gente faz uma análise aqui fictícia, mas mostrando como que a gente consegue ver tendências, né? Então, o número de processos analisados, nesse caso, 2.000, tá? Um período, a gente colocou um período maior, ainda que tenham processos anteriores a processo digital mesmo, a gente considera 2013 para cá, mas ainda assim a gente consegue fazer um período de análise com os metadados do processo, né? Os dados que estão lá no tribunal, na capa do processo. Isso daí é um básico de volumetria. Isso não é jurimetria. A gente não está fazendo uma análise ainda, não está tirando nenhum insight, mas a gente tem uma análise, um raio-x, né? Quais são os assuntos mais recorrentes? Aí depois a gente entra nos desempenhos desfavoráveis por assunto, né?
tutelas provisórias, procuradores recorrentes. Olha só, procuradores recorrentes. Pensa um departamento jurídico que eu atendi recentemente, que queria ver os procuradores litigantes, os ofensores. Eu queria saber quais eram os maiores ofensores para aquela empresa. Pensa uma empresa de telefonia com um volume grande de ações. É muito relevante a gente fazer algumas análises. Outro painel, com relação à questão de localidade, sim, a gente, nesse caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, as decisões por data. Por que tem uma crescente? Qual que é o comportamento das ações? O volume de ações que tem aumentado, diminuído? E por que tem isso, essa diferença? Quais foram procedentes e improcedentes? E aí a gente consegue, em cada um desses itens, entrando abaixo, item a item, para poder chegar até o nome do magistrado. E aí eu comentei agora, né, com o desembargador, ali a gente falando sobre isso. Na França, isso é crime. A gente entrar no drill down dessas informações aqui e individualizar comportamento de julgamento de um juiz, na França é crime. Reclusão de 5 anos. Mas e por que isso, né? Os dados não são públicos nesse caso? A gente está individualizando para algumas informações? Tem algum problema nisso? Está lá no tribunal, não tem nenhum processo que você não possa conseguir consultar ali, né? Então, nome de advogados, partes ativas. Isso serve para que a gente possa fazer as análises, tá? Resultado dos pedidos de liminares. Qual que é a interferência? Eu tive lá 200 pedidos de liminares e 130 foram deferidas. Dessas 130 foram para esse tipo de processo. Quer dizer, toda vez que tem entrada de uma liminar para esse processo, você vai perder, a chance de você perder 80%. E aí, vamos fazer uma política de acordo para isso? Esse tipo de análise, né, ou de atitude é que você pode tomar com relação a esses dados aqui. A sentença por parte. Então, eu coloco ali o nome da parte, faço um filtro com relação a isso e consigo ver o que é parcialmente procedente, procedente, improcedente. Isso também gera informações relevantes. O que acontece? Essa empresa, da onde eu fiz as extrações dos dados, disponibiliza também os documentos mais relevantes, inicial, sentença, acórdão. E aí a gente consegue colocar ali, em cima dos números, o mouse, e a gente clica ali em cima, aparece a relação de processos. Toda a relação de processos do tribunal. E aí a gente consegue entrar em cada um dos processos direto, sem ter que entrar no tribunal e fazer toda a ferramenta de certificação ali. O valor de condenação por data de julgamento, decisões segundo grau. O que é reforma? Isso também a gente fez na questão das operadoras de plano de saúde. Que tipo de causas a gente levava para a segunda instância e como que a gente conseguia reverter isso? Percentual, né? Isso aqui assim, você consegue olhar fisicamente, né? Então, além do volume, como que a gente faz essas análises em percentuais? Isso é ferramenta, isso é tecnologia, isso não é o dedo do advogado lá fazendo, mas a gente vê qual que é o tempo de duração média de um processo e ver qual que é a procedência ou improcedência. Só essas duas combinações você já consegue fazer várias coisas. E que tipo de coisas? Preventivas. Para quem? Para os nossos clientes. Nós, advogados, podemos fazer isso. E aí, como que a gente faz? A gente contrata esse tipo de ferramenta para fazer uma análise específica de uma carteira. Ou a ABJ, por exemplo, que fez uma análise específica de recuperação judicial. Ou que fez específica para a telefonia. Quer dizer, se você atende uma empresa dessa, é advogado, e nunca ouviu falar de uma ferramenta como essa daqui, que a própria empresa já contrata direto, inclusive para analisar concorrentes. Qual que é o desempenho do meu concorrente nesse tipo de ação? Esse caso da operadora de plano de saúde, a gente conseguia mostrar para as operadoras qual que era o desempenho de cada uma delas. Não está escondido, está no judiciário, só basta saber olhar, né? Então, assim, qual que é a habilidade que a gente tem que trabalhar aqui?
além da gente poder contar essa história para o nosso cliente ou para o juiz, de mostrar isso. A habilidade do advogado de ser mais estratégico, de não achar que tudo tem que estar na petição, descrito, nem mesmo um vídeo, né? Porque a gente tem essa mania de querer descrever o que é visual, né? E aí a gente usa, por exemplo, o legal design, lá dentro da consultoria, para encontrar novas formas de atuação do advogado. Tem um escritório de Campinas que nos contratou para fazer um novo pacote de serviços trabalhistas, para oferecer para as indústrias lá do interior de São Paulo. Por quê? O grande volume de clientes deles, indústria, sofreram um impacto positivo com relação à reforma trabalhista. Positivo para eles, negativo para o escritório, que perdeu a carteira. 60% das ações, eles não tinham mais. O que faz com um time de 28 advogados trabalhistas? Manda embora? Faz novos serviços? A gente co-criou, junto com as empresas que eles atendem, novas demandas para esse escritório. Então, o escritório passa a ser muito mais consultivo, muito mais estratégico. Você não perdeu o cliente, você pode diminuir. Você não tem mais contencioso de massa, porque você pode fazer isso interno. O que as empresas, as grandes empresas em São Paulo têm feito? Olha o movimento reverso. Trazer tecnologia. Veja, Mercado Livre, Centauro, varejista mesmo, Magazine Luiza. O que eles fazem? Internalizam ações, tira isso de escritório. Por quê? Porque eu já tenho um software que faz os protocolos automáticos das petições aqui, a petição é padrão, é consumidor, é massa, a gente já sabe qual é a causa de pedir, a gente pode simplesmente automatizar isso. Eu não preciso pagar para o escritório. É uma tendência. Ou seja, vamos trabalhar com consultivo de massa? Quem está se formando, quem está saindo da faculdade agora? Olha essa análise crítica, né? Faz esse pensamento. Ou tem que ser mais estratégico, tem que ser mais consultivo? O departamento jurídico vai ficar trabalhando só no contencioso? Ou vai ser mais parceiro do negócio? Então, é isso que a gente tem que se preparar com essa mudança de perfil e de mindset para a gente ser mais estratégico, para a gente fazer gestão de dados, para usar ferramentas de inteligência, ser mais preventivo. E aí também representatividade em centro de custo. Você não é mais só centro de custo ou meio. Né? O departamento passa a ser o centro de resultado. A gente está fazendo um trabalho de consultoria numa empresa e a empresa quer remodelar o departamento jurídico e falando assim, a gente tem um monte de dinheiro parado aqui. Garantias, depósitos recursais, judiciais que podem ser levantados. Eles não tinham informações de pagamento, não tinha conciliação. Aí pega o sistema de pagamento, é um. Pega o sistema jurídico, é outro. E o sistema do banco não faz a conciliação. Como é que faz isso? Então, uma tecnologia com base de dados, direto do tribunal, consegue fazer esse levantamento para ver quanto que eu consigo levantar de depósitos recursais. Isso não impacta direto no resultado da empresa? E dependendo do volume do contencioso, e dependendo do valor do contencioso, tem um impacto muito positivo. Então, é isso que eu queria passar para vocês, deixar um pouquinho dessa visão mais consultiva do nosso judiciário. Obrigado, Gisele. A percepção que nós temos da parte da academia, que está trabalhando na formação dos nossos futuros advogados, juízes, promotores, delegados, e sendo advogado, é de que nós passamos uma fase onde nós advogávamos para o processo, nós não advogávamos para o cliente, né? A nossa vida era processo. Depois entendemos que a gente tinha que advogar para o cliente, o processo, na verdade, era o meio, o cliente era o fim, e hoje está cada vez mais evidente que não adianta só advogar para o cliente, eu tenho que advogar para o cliente com tecnologia, senão eu não vou conseguir falar a linguagem que ele espera ouvir de mim. Então, esse é o desafio hoje para quem está na faculdade se preparando para o exercício da advocacia. Nós estávamos comentando esses dias num grupo de tecnologia e o dever de prestação de contas do Poder Judiciário. Então, não pode se valer dos dados. Então, é uma situação que realmente é um pouco a ideia de como comentou o Mauro, né? A gente brigar aqui, queimar os teares mecânicos. Né? Então, a tecnologia chegou
e não há como não se adaptar a essa nova realidade. Eu recebi algumas perguntas aqui, mas eu vou pedir gentileza de vocês para só fazer uma menção de que nós estamos em novembro de 2019 e a partir do mês que vem não vai mais dar para dizer que Blade Runner era um filme que falava do futuro, porque Blade Runner se passa em novembro de 2019. E dizer que, infelizmente, nós vamos ter que encerrar sem perguntas, porque eu não quero atrasar a sessão da 16ª Câmara Civil. E agradecer a todos os presentes pela brilhante manhã que tivemos, que temos tido vários insights que, com certeza, tivemos para a nossa atividade, seja como estudante, seja como profissionais do direito. Muito obrigado.